Bom dia, minha gente! Será que hoje vai? Será que sai essa live? Bom, vou esperar o pessoal entrar e eu vou até já contar para vocês o que aconteceu ontem. Como vocês sabem, eu uso um microfoninho aqui, né? E aí eu liguei a minha silhuete, ou ela estava ligada, não sei. E o microfone, o celular, o Bluetooth do celular conectou na câmera, na silhuete. Aí eu descobri que era por isso que a gente estava sem som. Caiu, no meio da live vocês viram que caiu, né? E depois, na hora que voltou, conectou lá na silhuete. Aí ontem eu fuçando, eu vi lá conectada a câmera, eu não sei o que. Falei, ai, que beleza. Mas tudo bem, não tem problema. Hoje a gente volta, eu vou começar do início, tá? A gente aprender a fazer esses dois porta-fotos. Então a gente tem aqui o que é em Wairo, né? Que é encadernadinho assim. E aí algumas pessoas até comentaram que aqui era imã. Não, gente, não é imã, não. Aqui é o Color Plus. Na hora do passo a passo aqui vocês vão entender como é que é. E esse aqui que é o brochura, ó. Para quem não tem encadernadora, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. As nossas fotinhas assim. 12 fotos, tá? Está sem áudio de novo, gente? Vocês não estão me ouvindo? Pelo amor de Deus. Se tiver sem áudio, vocês já me falam, porque já não basta ontem. Tirei minha máquina até da tomada aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Se não tiver, já avisa que eu vejo aqui o que pode ser. Ó, tem mais alguém que não tá conseguindo ouvir? Ó, tem bastante gente me ouvindo. Então dá uma olhada aí, Beatriz, dá uma olhada para ver se não é o seu volume que tá baixo, tá? Veja também se o seu Bluetooth não tá conectado a algum outro lugar. Pessoal, sabe o que eu vou pedir para vocês? Ontem a nossa live tava bombando, a gente tinha quase 200 pessoas, só que aí a gente teve esse problema com o áudio, eu não consegui voltar, né? Então, aproveitem, tá vendo aqui, ó, essa setinha aqui embaixo do direct? Aproveita e já envia. Convida o pessoal para voltar aí, pra gente ter bastante gente aqui, que eu quero ver essa live bombando. Muita gente estava querendo aprender. De qualquer forma, ela vai ficar salva, tá? Fiquem tranquilas. Muita gente estava querendo aprender o passo a passo, então bora lá. Ó, eu vou começar falando para vocês o papel que eu usei e todo ele é feito em uma folha só, tanto o brochura como o Airo, tá? Todos eles são feitos em apenas uma folha. Isso que é o mais legal desse projeto, porque ele é... Obrigada, Lê! Bom dia! Amém! Porque ele fica muito baratinho pra gente produzir, tá? E como vocês veem, é um presente muito legal. A gente tem que investir em presentes agora no Dia dos Namorados, não só nos mimos, né? Então vamos lá. Aqui eu tô usando o papel fotográfico adesivo, tá? Por quê? Porque a gente quer deixar a nossa folha depois, as nossas fotinhas mais grossinhas. E quando a gente usa o papel fotográfico, quem já me acompanha aqui sabe, nós temos que laminar, né? Então, por que nós fazemos essa laminação? Primeiro que para dar um acabamento bonito, né? Para deixar um brilho bem bonito no nosso... Ó, conseguem ver, ó? Olha o brilho. Um brilho bem bonito. Para servir de proteção, porque isso aqui é um produto que vai ficar pegando o tempo todo, principalmente se a gente for usar de chaveirinho, então precisa ter essa proteção. E também porque quando a gente faz impressão na nossa impressora caseira, o papel fotográfico ele desbota, tá? Então a gente precisa fazer essa proteção para ele não desbotar. Beleza? Então a gente vai laminar e aqui eu vou mostrar para vocês a laminação tanto no BOPP, que é para quem tem a máquina, né, para quem tem a laminadora, e tanto no vinil, para quem não tem. Então vocês vão perceber que com esse projeto vocês não vão precisar de grandes investimentos, não precisa ter máquina, não precisa ter encadernadora.
vocês vão conseguir fazer com poucos materiais. E isso é o mais legal desse projeto, tá bom? Então, eu vou começar, vou ligar a minha laminadora aqui. Como a gente vai fazer a laminação com BOPP, eu deixo a temperatura dela em 100, 110. E eu vou virar a câmera aqui para a mesa, tá bom? Para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, eu vou subir um pouquinho e vamos virar aqui. Me falem se está bom para vocês, se vocês estão conseguindo enxergar bem. Estão conseguindo enxergar bem? Agora, gente, eu não vou conseguir ver os comentários de vocês, tá? Tá bem longe, eu não consigo ver. Então, eu peço que, se vocês tiverem dúvidas, anotem e aí depois, no final, eu vou responder todas as dúvidas, tá? Eu vou tentar explicar o máximo possível aqui, mas se ficar dúvida ainda assim, a gente responde no final, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer a laminação com o BOPP e a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa capa protetora que eu mesma fiz, tá? Eu tenho o meu rolo de vinil aqui, que é o que eu vou ensinar vocês a laminar depois. E aí eu peguei o liner desse vinil e eu cortei ele grandão assim, ó, como se fosse 2 folhas A4, né? E dobrei ao meio. Isso aqui, gente, serve como aquela proteção que a gente usa para laminar, tá? Então, às vezes, vocês nem precisam mais um produto aí que vocês não precisam gastar comprando, que é essa capa protetora. Vocês também podem fazer com o liner do adesivo, tá? Eu já ensinei uma vez, vocês tiram 2 liners de trás da folha e aí vocês vão unir eles com uma fita crepe. O importante é ter essa proteção aqui, tá? Para quê? Para que serve essa proteção? Primeira coisa, na hora que a gente passa aqui na laminadora, eu vou até mostrar para vocês, a minha ela fica aberta. Porque vira e mexe, às vezes acontece de enroscar o BOPP aqui, tá vendo? Ó, aqui tá preto, principalmente nas laterais, que é onde às vezes tem sobra de BOPP, ele gruda, é uma película muito fina. Então é importante a gente ter essa proteção para o BOPP não grudar lá dentro, tá? É para isso que serve a nossa capa. E porque também o BOPP, ele é uma película bem fininha, né, gente? Se entrar em contato direto ali, solto, ele enrosca muito fácil. Então, deixa eu pegar o meu... Cadê o meu BOPP? Meu Deus. A gente vai colar, a gente vai cortar e colocar aqui em cima para poder fazer a laminação. Se eu achar ele, né? Gente, como que as coisas somem assim? Não é possível. Tem umas lives que às vezes não... Ah, achei. Tem umas lives que às vezes parece que não é para sair, né? Tava atrás da minha garrafa. Vamos lá. Ó. Essa aqui é uma película de BOPP brilho, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu puxo ela aqui. Estão conseguindo ver? Ó. Puxei ela aqui. Tem gente que já deixa cortado no tamanho A4. Tem gente que tem o suporte para colocar. Se você tiver o suporte, pode usar o suporte, tá, gente? Não tem problema. Aqui eu vou mostrar como se eu fosse fazer sem o suporte. A minha máquina, ela até tem, mas eu gosto de mostrar para vocês assim, para ver o que vocês conseguem fazer, tá? E aqui, ó, depois que eu coloquei a película, eu gosto de passar a espátula para tirar um pouco desse ar. Esse BOPP aqui, ele é um BOPP com a micragem mais alta. Então, ele é muito mais fácil de você laminar, não corre o risco de enrugar, tá? Inclusive, o Rodrigo lá da Unipac, ele deu um cupom de desconto pra gente, pra quem quiser comprar BOPP.
Eu acho que é V Moraes 8, se eu não me engano, ou só V Moraes, enfim. Vamos lá. Coloquei aqui o meu BOPP, então ficou um sanduíche. Ficou a minha proteção, a minha impressão e o BOPP em cima, tá? E aí eu venho com essa parte de cima e eu fecho. Aí aqui, ó, eu posso passar mais um pouquinho também. E agora eu vou passar lá na minha laminadora, tá? Vocês vão ver que é bem rapidinho. Ela passa bem rapidinho aqui. E claro, se vocês forem fazer várias laminações, você pode ter mais que uma dessa proteção aqui. Você deixa, enquanto tá passando uma lá na máquina, você já vai montando a outra. A hora que terminar, você já tira de lá, já põe a outra. Isso agiliza bastante, tá? Tá saindo lá, eu já vou virar aqui. Ó. Olha o brilho, gente. Que lindo. Então, essa aqui foi a laminação em BOPP, tá? Vou desligar minha máquina aqui, porque eu não vou usar mais. Vou deixar ela aqui e vou mostrar para vocês a laminação no vinil. Aí depois a gente continua montando, tá? A laminação no vinil eu vou fazer nesse outro álbum que vai ser o brochura. O meu vinil, gente, eu comprei ele em rolo, tá? E aí eu vou tirando conforme eu vou usando. Então, ó, eu coloco o meu papel aqui para medir. Eu corto sempre um pouco maior, na hora que eu for aplicar ali, vocês vão ver por quê. O rolo, ele sempre dá duas folhas, tá? Então, ele dá uma folha aqui e a outra aqui. A gente só tem que cortar no comprimento, tá bom? Então, eu tenho aqui a mesma coisa, papel fotográfico, adesivo, os dois vão ser feitos no adesivo, tá? E aí, para eu fazer essa laminação com o vinil, como que eu faço? Vou tirar esse liner, só o comecinho. Quem já me acompanha aqui já sabe fazer laminação perfeitamente, né? E aí eu dobro, ó, tá vendo? Eu fiz uma dobrinha, aqui ficou o vinil e aqui ficou o liner. Agora vocês vão entender por que eu gosto de colocar ele maior, fazer ele maior. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, tá vendo essa dobra aqui? Ó, quando eu coloco o meu papel aqui em cima, essa dobra ela não deixa o vinil grudar lá no papel, tá? Então a gente consegue trabalhar com esse vinil aqui em cima tranquilamente, sem grudar. E aí eu subo mais ou menos um dedo, 2 dedos pra cima, grudando tanto aqui na minha mesa, na minha base, como no meu papel, tá? Isso vai fazer com que não saia do lugar o meu papel embaixo e a minha laminação não estrague, tá? Eu tenho a minha espátula aqui, vocês sabem que eu amo essa espátula. Eu vou segurar essa dobrinha que eu fiz aqui com a minha outra mão e com a espátula eu venho passando para laminar. E acabou. Não tem segredo para fazer essa laminação, gente. Essa laminação, ela é muito rápida, a laminação do vinil, eu gosto dela por causa disso, tá? Ela é um pouco mais cara. Só que se a gente for pensar que talvez não tenha máquina, se você não tem a máquina, você vai conseguir fazer a laminação no vinil, tá? E ó, deixa eu mostrar para vocês, tá vendo que às vezes ele fica uma partezinha branca? Isso é cola, tá? Isso só é cola. Então, a gente vem com a espátula aqui, ó. E vai passando para derreter essa cola, certo? Falem aí para mim, vocês querem começar primeiro pelo airô ou vocês querem começar pelo brochura? Vão falando aí. Deixa eu ver aqui, que eu tô vendo que tem comentários. Essa espátula tem lá na minha loja, no Mundo da Papeleira, tá? É a espátula da Ateliê das Festeiras. Vocês sabem que eu sou apaixonada nela, né? Porque ela agiliza muito a nossa laminação aqui, gente. Vocês viram a agilidade?
Ela não deixa enrugar de jeito nenhum. Ela é muito rápida, muito prática, tá? Entra lá. Ah, vocês querem começar pelo brochura, né? Vamos lá, então. Ó, para quem quiser, depois vocês entrem lá no meu... Tem um link na minha bio, o Mundo da Papeleira. Lá tem... Tem a espátula e o cupom é VMoraes5, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar pelo brochura. Vou deixar aqui, estão conseguindo enxergar bem, né? O brochura, gente, a gente vai começar dividindo essa parte aqui, ó. Certo? Aqui é a minha capa e a minha guarda. E aqui é a parte das minhas fotos. Primeira coisa que eu vou fazer é colar essas fotos num Color Plus. Pode ser preto, pode ser vermelho, pode ser um papel branco, não precisa ser Color Plus, pode ser offset, enfim, o papel que vocês tiverem aí. A gente vai ter que colar aqui, tá? Então, ó, tiro o adesivo, por isso que a gente faz no adesivo, porque me facilita demais, tá? Vou colocar aqui, ó. Passo a espátula para aderir bastante. Gente, só queria lembrar vocês que eu não tô vendo as mensagens agora, tá? Então, se vocês ficarem com dúvidas, vão anotando que daí depois no final eu respondo para vocês, beleza? E ó, aqui a gente já vai começar a cortar as fotos. Gente, dicas importantes. Não cortem com força, não façam força para cortar, tá? Se tiver que passar 2, 3 vezes o estilete, passa, mas não façam força. Aqui tá muito liso porque a gente fez uma laminação, então pode escorregar. Tenham a mão firme, ó, sempre com os dedos distanciados, tá? E a gente vai passando sempre o estilete assim, ó, deitadinho, com o dedo apoiado, tá? Para dar mais estabilidade na hora que a gente for cortar. Ó. Não cortou? Ah, vou passar mais uma vez. Não cortou ainda? Passo mais uma vez. O importante é não fazer força, porque isso pode escorregar e aí você perde todo o seu projeto, tá? E aí a gente sempre refila as laterais primeiro, todas as laterais, e depois vai separando as fotos, tá? Eu gosto de dar, geralmente quem compra arquivo meu, vê que os cards estão sempre unidos, então a gente só faz um corte, né? Aqui, como a gente trabalha com foto, eu gosto de deixar esse espaço para a gente refilar 2 vezes, para caso minha régua sair do lugar, eu passo de novo e ela volta, e ela corrige o corte, tá bom? Então, eu gosto de deixar esse espacinho aqui para ele ficar bem certinho o meu corte. Ponta do estilete bem afiadinha, tá? Ai, meu estilete não tá cortando. O que vocês vão fazer? Vai erguer o estilete aqui. Estão vendo que ele tem vários risquinhos? Isso aqui é pra gente poder quebrar a lâmina. Ó, eu apoio assim, ó. Quebrei minha lâmina, descarta depois com muito cuidado, eu tenho uma caixinha ali só para descartar a lâmina e agora minha ponta tá bem afiada, tá bom? Isso aí a gente vai, conforme vai perdendo o corte do nosso estilete, a gente vai quebrando e ele vai ficando afiado novamente. Aqui, se eu não me engano, eu tenho 12 fotinhos, tá? E o papel que eu tô usando, embaixo, é o preto, o Color Plus, é o 230. Eu recomendo que seja o 230, porque aqui na nossa medida, ó, depois ele vai bater certinho com a nossa lombada, a espessura, tá? Se caso vocês não tiverem 230, a Vé não tem 230. Pode fazer com 180, não tem problema. Tá bom?
Terminei com as minhas fotos, então. Todas aqui. Deixa eu tirar. E agora, o que nós vamos fazer? A gente precisa, primeiro de tudo, vincar essas fotos, porque nós vamos dobrar ela. Só que, se vocês estiverem trabalhando com laminação no BOPP, façam um vinco atrás, tá? Porque se vocês fizerem na frente, ó, vou mostrar, teve uma aqui que eu fiz na frente, e o BOPP saiu, conseguem ver? Então, depois as demais eu vinquei tudo atrás, tudo por trás. Porque o BOPP, ele é muito fininho, tá? Então, eu recomendo que vocês façam no verso. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar... Agora, na hora de vincar, eu gosto de usar uma reguinha de metal, porque ela é mais fina, tá? E, gente, para vincar, pode ser aquele boleador bem pequenininho, sabe? O número 0. Pode ser agulha de crochê, tá? Tudo que vocês tiverem aí que tem uma pontinha arredondada, vocês podem usar. Eu já vi gente usando a parte de trás do estilete, essa parte aqui que não corta muito, mas eu não recomendo, tá? Porque isso aqui ele vai cortar o seu papel e a gente não quer que corte, a gente só quer que faça uma marcação e vinque. Tem aquelas, eu até tenho aqui, ó, deixa eu pegar. Essas guilhotinas que a gente coloca aqui e ela tem ó, ela tem tipo uma faquinha, né? Você coloca aqui, ó, e aí você vinca, certo? Ela tem esses frisos, pode usar se você tiver também, não tem problema. Eu vou mostrar aqui de uma forma prática que todo mundo tem em casa, que é uma agulhinha de crochê. Dica, quando a gente for vincar, sempre coloca 1 milímetrozinho mais para trás da onde você vai passar a sua agulha. Por quê? Porque essa agulha, ela tem uma espessura, certo? Se a gente colocar certinho no centro, ela vai acabar passando 1 milímetro pro lado. E na hora que a gente for dobrar, não vai bater exatamente no meio. Então, ó, aqui vocês podem ver que tá certinho no meio, ó. Tá vendo? Então, deixem sempre a régua 1 milímetro para trás, tá? A hora que vocês verem que tem a marquinha da foto aqui, vocês colocam 1 milímetro para trás e aí pode passar a agulha. Pode passar umas 2, 3 vezes, porque a gente quer que marca bem, tá? Ó, tá vendo como a dobra já fica certinha? E agora vamos vincar as outras. Eu vou dar uma dica agora para quem vai vincar no verso, porque no verso a gente não vai enxergar a divisória da folha, né? Então, o que eu vou fazer se eu for vincar no verso, se eu estiver usando o BOPP? Eu vou colocar uma foto aqui, e aqui eu vou colocar outra aqui no verso certinho, ó. As duas retinhas. E aí, eu vou me orientar pela foto de cima, certo? Então, ó, eu tô vendo aqui a marcação que é aqui no meio, então eu vou vincar a de baixo aqui, ó. E ela fica no meio certinho, ó. Viram? A gente usa como orientação a foto de cima, tá? Isso, lembrando, gente, se vocês estiverem trabalhando com BOPP, a laminação, porque é uma película muito sensível. Se você passar a agulha, ela pode machucar a sua laminação, tá bom? Ó, então agora eu vou vincar, eu gosto de marcar bem, porque a gente quer que esse álbum fique bem fechadinho, né? Tá vendo? Ele fica bem fechadinho. Mas tá vendo como aqui, ó, eu dobrei e ela já voltou? Isso é normal. A gente vai precisar vincar na frente e atrás, ó. E até ele pegar forma, ainda vai demorar um pouquinho, tá? Então, ó, dobro, marco no verso, marco
Posso usar espátula, posso usar aquele vincador aqui também. Ó, tá vendo como tá batendo certinho aqui, ó? Tá batendo certinho o meu vinho. Eu gosto de fazer dos dois lados, tá? Meninas, eu tô vendo que vocês estão mandando algumas mensagens aí, eu vejo um pouquinho do reflexo, mas eu não consigo enxergar porque minha câmera tá bem no alto, tá? Então, se vocês forem ficando com dúvidas, vai anotando aí, que no final da live eu vou esclarecendo para vocês, tá bom? Ó. Então, já tô aqui com todas as minhas fotinhas dessa forma. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou colar todas elas, uma na outra, pra gente começar a fazer, a dar forma, né, a dar estrutura aqui ao nosso álbum. Então, a gente vai colando uma na outra, ó, até ela formar um livrinho, certo? Aqui, cola branca mesmo. Se tiver posição... Voltou, gente? Apareceu aqui que estava travada por causa da conexão, mas acho que voltou, né? Ó, aqui eu tô usando cola branca. Eu uso essa bisnaga da cola pano porque eu gosto bastante do biquinho dela, mas aqui é cola branca, tá, gente? E aí, é importante a gente não passar cola muito perto para não vazar, tá? Mas também não pode ser pouca cola. Então, ó, eu vou passar dessa forma aqui, ó. Tá vendo a quantidade de cola? Não é muito, tá? E aí a gente vai colando aqui. Posso vir com a espátula pra cola espalhar lá dentro, sabe? Quando a gente passa a espátula assim, ela dá uma espalhada. E eu gosto sempre de ir colocando ela em pé, porque a gente consegue se orientar pelo... Ó, aqui. A gente vai conseguir se orientar, porque aqui ele tem que ficar bem retinho, tá? Essa parte aqui, ela tem que ficar bem reta. Então, eu posso ir colando e apertando para baixo, porque quanto mais retinho fica aqui, melhor vai ser o nosso acabamento depois, tá? Essa parte aqui. Então, eu colo, dou uma apertadinha para baixo. Vejo se minhas fotos não estão de ponta cabeça, né? Porque pode acontecer. Principalmente comigo, gente. Eu não sei. O que puder dar errado, parece que dá. Mas eu gosto de fazer live porque vocês veem a realidade como é. Sabia? Eu tava até pensando em deixar essa aula gravada, mas eu falei, não, eu gosto, porque se dá alguma coisa errada, eu gosto de mostrar a solução para vocês. Porque pode acontecer aí também, se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. E aí eu trago a solução, né? Senão vocês ficam, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí vocês vão falar, ah, mas normal, a V também passa por isso. Aconteceu lá na live. Ó, então vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tô colando e vou posicionando para cá, para ela ficar retinha. Podem usar a cola que vocês tiverem, tá, gente? Se quiser usar cola de silicone. Tem uma cola que é própria para scrap. É uma cola que é livre de ácido. Ela é um pouco mais cara, mas dizem que ela é boa para quem trabalha com fotografia, porque não vai amarelar, tá? Se bem que aqui eu acho muito difícil. A gente laminou, protegeu, mas pode acontecer. Ó, se vocês tiverem... Tá vendo como ele abre? Então, se vocês tiverem aí essas presilhas, pode ser até prendedor também. Vamos colocar aqui, ó, para ajudar na hora de secar, para secar fechadinho, tá? Ó.
Vou deixar aqui dessa forma enquanto eu faço a minha capa, beleza? Agora a gente vai para a capa. Vamos lá. Cortar. Vocês veem como é rapidinho, gente? É muito prático. É que aqui eu tô fazendo um pouquinho mais devagar, porque eu tô explicando pra vocês e tal. Mas na hora que vocês forem fazer, faz o primeiro. Quando vocês forem fazer, vou dar uma dica. Quem não assistiu a aula desde o começo, assiste a aula. Veja todo passo a passo, a primeira vez. Aí depois vocês vão assistir de novo e vão fazendo comigo, tá? Porque vocês conseguem pausar a live. Então, fiz aqui, pausa, reproduz. Fiz mais um passo, faz, pausa aí e reproduz. Vocês vão ver como vocês vão pegar muito fácil, tá? Então, ó, aqui, gente, sabe aquele kit de post-it, de papelão de post-it? É ele que eu tô usando, tá? Só que como a gente vai fazer na horizontal, a lombada eu vou precisar cortar, beleza? Então, ó, eu vou marcar aqui onde eu vou cortar ela. E eu vou cortar com a tesoura mesmo, para ficar bem retinho, tá? Então, a gente vai usar dessa forma. Se vocês forem cortar, se vocês não tiverem esse kitzinho já cortado, vocês forem cortar, no arquivo já tem o tamanho que vocês vão usar, tá? Mas ele é 4,5 por 5. E aqui eu vou mostrar para vocês que eu vou colar sem gabarito. Porque quando a gente faz aquele post-it no tamanho vertical, a gente tem esse gabaritinho aqui, né? Mas como eu gosto de inventar e dar trabalho para vocês, a gente vai fazer no horizontal. Mas não tem segredo, ó. Eu vou colar. É importante vocês saberem que a minha margem é de 1 centímetro, tanto nas laterais como aqui em cima, na largura e no comprimento. Tá? Então, ó, se vocês tiverem uma base dessa que é milimetrada, vai ajudar. Se não, vocês vejam aí mais ou menos quanto que dá 1 centímetro e aí já pode colar, tá? Se quiserem usar uma régua, um gabarito, pode usar, não tem problema, tá? E aí aqui a gente vai dar um espaçamento de uns 3 milímetros também, ó. E depois colar outra. Se vocês tiverem aquelas reguinhas de encadernação, usem. Ajuda bastante, mas vocês viram, ó, não tem segredo. E agora eu vou vir com a espátula aqui na parte de trás, só para aderir bem. E para cortar também, eu não vou usar... Eu vou cortar na tesoura. Ó, vocês viram, eu corto na tesoura mesmo, tava até grudado aqui. Para cortar os cantinhos, pra gente fazer um acabamento bem bonito, eu vou dar mais ou menos essa espessura da tesoura, ó, e vou cortar para fora. Não pode ser rente ao papelão, tem que ter um espaço. Então, a gente vai cortar mais ou menos aqui, ó. Conseguem ver? Tem que ter um espacinho, porque na hora que a gente dobrar, eu vou até mostrar um aqui. Deixa eu terminar de cortar, vou mostrar para vocês um que eu cortei muito perto, como que ele fica. É melhor que a gente corte a mais do que a menos. Ó. Quando a gente corta, tá vendo que ele vai ficar aberto? Se eu cortar muito perto do papelão, ele não vai juntar, ele vai ficar assim, tá? Então, deem mais ou menos um milímetro aí de espaçamento, que vai dar certinho, vai ficar certinho, beleza? E agora, eu vou vir com a minha espátula aqui embaixo, eu vou dobrar. Vou passar a espátula reta para ela colar aqui na minha lateralzinha, né? E vou puxar para dentro. Dessa forma aqui, ó. Ó. E aqui onde tem a lombada eu faço a marcação. Certo? A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Com a minha espátula eu venho passando ela assim e puxo para dentro, tá? Faço a minha marcaçãozinha aqui também. E agora, aqui nos cantinhos, pra gente dar um acabamento bem bonito, eu venho com a espátula, ó, e dobro pra dentro. Conseguiram entender? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Ó, vou fazer do outro lado. Aqui, eu venho com a espátula, ó, e dobro.
porque isso vai me dar um acabamento bem bonito aqui na minha dobra, ó. Viram? Perfeito. E agora a gente vai colocar a guarda. Deixa eu colar a guarda aqui. Colar não, cortar, né? Tem todas as medidas no arquivo, tá, gente? Ele já vai com um PDF pronto. Na verdade, ele vai em um PNG, que é para vocês poderem colocar as fotos. Mas já vai prontinho para impressão, mas a gente tem a tabelinha de medidas lá também. Ô, gente, cortei errado. Ah, aqui tem que ter 4 centímetros. Saiu um pouquinho maior. Saiu com 6. Eita, 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 hein? Deixa eu tirar 2 centímetros aqui. Ah, ele ficou o mesmo tamanho da capa? Viu? Ó, tá vendo? Pode acontecer. Nas melhores famílias. Aqui também ficou maior. Aqui tem que ter 12. Deixa eu ver quanto tem. 12,5. Vamos cortar 12,5 aqui, ó. Pronto. Agora sim. Aqui vocês podem fazer branco também, se vocês quiserem. Aqui, como a gente tem tudo numa folha só, a gente já aproveita. Ó, fiz a dobrinha. O que é legal de fazer essa dobrinha? Porque aqui, ó, tá vendo? A dobra, ela impede que o meu papel grude logo de cara. Então, eu posso posicionar onde eu quero. Então, eu quero mais perto aqui, ó. Posicionei, aperto aqui, tá? Vou até pôr um pouquinho mais pra cima, ó. Posicionei, aperto. E agora eu venho... Aqui, quando a gente chega na lombada, eu dou uma apertadinha, tá? Passo mais um pouquinho, dou mais uma apertadinha e puxo até o final, ó. Aqui é bom a gente marcar bem até esses cantinhos, ó, para ele aderir muito bem. Certo? Agora eu já posso dobrar, que ele já vai ficar marcadinho. Beleza? Aqui é a mesma coisa, gente. Como ele tá grosso, a gente vai dobrando pra deixar ele pra marcar bem, pra deixar ele no formato que a gente quer, pra ele não ficar abrindo, tá? Então, ó, vou apertando até ele ir fechando. Depois a gente coloca o elástico, não tem problema, ele fica bem fechadinho. Já tô aqui com a minha capinha pronta. Agora a gente vai para a última parte do nosso acabamento aqui do livrinho, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho o que sobrou aqui do meu Color Plus. A gente vai fazer uma capinha aqui em volta para dar sustentação, tá? Estão conseguindo enxergar bem aí? Acho que tá, né? Ó, então vamos lá. O que eu vou fazer? Com aquele restinho mesmo que sobrou, ó, eu coloco o meu papel. Isso aqui, gente, não adianta eu passar uma medida específica para vocês, porque tudo vai depender da espessura que ficar essa lombada, tá? Se a gente usa um papel adesivo mais fino e um Color Plus mais fino, aqui vai ficar mais fino também. Então, aí, se eu passar uma medida para vocês, não vai bater. Então, a gente precisa fazer essa medida a olho mesmo, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, certo? Deixa eu ver quanto que deu. Ó, aqui deu 5,5, certo? Aí, eu vou medir a minha lombada. A minha deu 1 centímetro, tá? Então, 5,5 daqui. Na verdade, ainda deu um pouquinho menos, deu 5,4. 5,4 de um lado, 5,4 do outro, com mais 1 centímetro. Então, 5,4 com 5,4, 10,8, com mais 1 centímetro, 11,8.
Beleza? Então, eu vou cortar aqui com 11,8, tá? Vocês podem marcar na régua. Como eu tenho a minha base aqui, ela já vai me ajudar, então eu marco nela, eu corto nela mesmo, tá? Senão, vocês vão marcar com a... Opa, é desse jeito, né? 11,8, vamos lá. Vírgula 8. Ó. Então, eu cortei aqui com 11,8, certo? E agora, a gente vai cortar a altura, que é 4, tá bom? Então, aqui eu corto 4. Eu vou passar a medida que ficou o meu para vocês. Ficou dessa forma aqui, ó, 11,8 por 4, tá? O de vocês pode dar um pouquinho mais, dependendo da altura da lombada, tá? Isso aqui que vai influenciar. E agora, a gente vai colar para fazer esse acabamento aqui. Então, eu vou passar cola aqui. Ali eu não vou vincar, tá, gente? Eu vou vincar aqui na minha peça mesmo. Vou passar cola na lombada. E depois eu vou passar ali atrás. Então, ó, coloquei aqui. Certo? Bem retinho. Dobrei. Fiz a marcação, tá? Aqui não vai ter necessidade quando a gente vinca, é para facilitar a nossa dobra. Como aqui já tenho aonde vai ficar, ó, ele vai encapar certinho. Aperto bem para grudar ali na minha lombada, tá? E aqui, ó, eu venho com a espátula para ajudar na minha marcação. E venho mais uma vez com a minha presilha para ela colar e ficar bem no lugar certinho. Ó, tá? Vou deixar aqui secando enquanto a gente vai fazer o furo do elástico aqui da nossa capa. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui. Ó, tô com a minha capinha aqui, certo? Vou medir o meio. Então, aqui, ó, eu tenho 4,5, metade é 2,25. Eu posso fazer uma própria marquinha aqui, ó. Com a minha... O que vocês quiserem. Eu tô fazendo com a minha... Gente, agulha. Ó, agora eu vou furar, tá? Vocês podem usar o furador que tiver. Eu vou fazer um furo para poder colocar o ilhós, porque é a forma que a gente usa para prender o elástico, tá bom? Ai, Vê, eu não tenho aplicador de ilhós. O que vocês podem fazer? Vocês podem colocar o elástico antes da guarda e colar, tá bom? Antes de colocar essa guarda aqui, vocês furam, colocam o elástico e colam a guarda por cima. Ele tem que ficar assim, ó, de um lado, é que aqui não vai dar pra ver porque eu já colei a outra foto em cima, mas vocês vão colocar o elástico, vou mostrar aqui, ó. Vou fazer o furo. Eu vou até mostrar pra vocês quantos centímetros vai ficar. Ó. Aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar o elástico assim, ó. Mede, né? Pra medir, gente, ó, coloco aqui, dou a volta. Por ele ser elástico, a gente mede uns centímetrozinhos, uns centímetros não, uns milímetros a mais,
né? Ó, o meu aqui deu 11,4, tá? E aí, quando vocês forem fazer, quem não tiver o ilhós, vocês vão colocar dessa forma aqui, ó, o elástico. Ó. E aí, vocês vão puxar para um lado e para o outro. E colar ele assim, ó. Tá? Coloque ele aqui, cola de um lado e cola do outro. Assim. E aí, depois vem com a guarda em cima, tá bom? Dessa forma. Aqui, como a gente tem o ilhós, eu vou colocar o ilhós. Eu gosto de... Quando eu faço o furo e eu coloco o elástico, ele fica meio pequeno, sabe? O ilhós, ele não encaixa muito fácil. Então, eu venho aqui, ó, dou uma aumentada no furo, pode ser com qualquer coisa, uma caneta, algo do tipo. E aí, na hora de colocar o ilhós, ele vai ficar mais fácil. Na hora da gente colocar o ilhós aqui, ó, ele fica bem facinho, tá? E aí, eu vou colocar... Eu não vou usar crop, porque o meu pulso dói muito. Mas, se vocês não tiverem balancim, pode usar crop, tá, gente? É que eu não consigo... Opa! Eu não consigo usar crop, porque a gente que trabalha com essas coisas manuais, né, vai prejudicando com o tempo aí nosso pulso. Então, ó, coloquei o ilhós para quem vai usar o balancinho, sempre com a cabecinha para cima, tá? Coloco ele aqui, ó, e aperto, certo? Aí já vai ficar presinho. Tiro o excesso com a tesoura e, ó, aqui já tá prontinho. Vou colocar um ilhós também aqui pra gente poder colocar o chaveirinho, tá? Ah, Vê, não tem o ilhós, não tem problema, gente, pode fazer só o furinho, tá? Não precisa necessariamente colocar o ilhós. Eu gosto de pôr por acabamento, né? Ó, é apenas um acabamentinho, tá bom? E já estamos na reta final do nosso chaveiro, gente. Agora, a última coisa que a gente precisa é colocar as fotos aqui, tá? Eu vou passar a correntinha antes de colocar a foto, porque senão depois fica meio complicado. Então, eu passo a corrente antes, ó, tá? Não precisa necessariamente ser a corrente de bolinha, tá? Pode ser um chaveirinho. Eu gosto da corrente de bolinha porque ela fica bem bonitinha. Ó. Vou dar uma dica para vocês agora que pode acontecer, inclusive aconteceu aqui comigo. Se vocês verem que ficou alguma, tá vendo aqui, ó, uma folhinha, a última, ela saiu um pouquinho maior. Pra gente não ter esse acabamento feio, o que a gente vai fazer? Na verdade, eu vou fazer isso até em pé para ter uma visão melhor. Ó, eu vou colocar a minha régua aqui e vou refilar, tá? Se vocês tiverem tudo retinho, não vai precisar fazer isso. Mas eu gosto de dar esse acabamento para ele ficar bem bonitinho. Então, ó, vocês vão ver que é bem pouquinho. Lembrando, não façam força para a régua não sair do lugar. Ó. Agora sim, tá bem retinho aqui, ó. Estão vendo? É isso. Eu sou detalhista, gente. Se vocês verem que também ficou um pouquinho para fora, em cima ou embaixo, pode fazer, tá? O importante é ficar bem perfeitinho. Ó, tá vendo que ele quase não tá abrindo mais o nosso álbum? Mas agora é importante que a gente abre e feche ele para poder fazer um vinco, poder deixar a marcação bem legal, tá? Então, ó, vou abrir e vou fechar. Tá?
E agora, para colar aqui, eu vou usar fita dupla face. Então, eu venho com a fita dupla face. Essa pontinha. Ó. Coloquei aqui. E encapei. Certo? E agora a mesma coisa, eu quero fita nela toda, tá? Se a fita de vocês for um pouco mais fina, aí vocês passam mais uma vez, tá? Quanto mais a gente conseguir colocar, melhor. Ó, a minha aqui eu vou colocar 2 só, que ela já vai ficar boa, tá? Espátula para aderir bem. Certo? E agora eu vou tirar a fita pra gente poder colar. Essa minha fita aqui, ela é a de vinil, tá, gente? Ela adere muito, muito, muito bem. Principalmente porque aqui agora tá um plástico, né? Com a cola branca, pode ser que ele não cole tão bem. Então, eu gosto da fita a fita dupla face por causa disso. Vou olhar aqui para ver a orientação das minhas fotos. E eu vou colar aqui pelo meio, tá? Então, colei no meio. Fechei. Fechei. Certo? Se vocês tiverem uma prensa, pode deixar na prensa. Se não tiver a prensa, pode vir e colocar essas marcaçõezinhas aqui, tá? Essas garrinhas aqui. Eu não lembro o nome, é prendedor mesmo, né? Para ele ficar bem colado. E a gente vai soltar isso aqui depois, tá bom? Eu vou deixar ele prensando aqui para ele aderir bem. Se bem que a cola, a fita dupla face, ela não vai secar, né? Mas aqui ela vai aderir bem, tá? E depois que a gente montar o nosso airô, a gente abre aquele ali, tá? Deixa eu falar com vocês um pouquinho, enquanto eu vou arrumando aqui. Ficaram dúvidas, gente? Ó, a live vai ficar salva. Quem quiser entrar depois para assistir desde o começo, pode entrar, tá bom? Eu acho que eu consegui explicar tudo. Se caso ficou alguma dúvida, podem ir falando, tá? Mas se ficou dúvidas, eu acredito que vocês vão poder assistir de novo, na hora, inclusive, que vocês forem fazer, para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Tá. A gente vai cortar nossas fotinhas. Os prendedores não marcam. Aqui ele não vai marcar porque a gente não vai deixar muito tempo. Mas se você achar que ele vai marcar, você pode colocar... Deixa eu pegar aqui. Cadê um? Eu tenho um paninho. Acho que não tá mais aqui. O que vocês podem fazer? Pegar um paninho menorzinho e aí revestir o paninho antes de colocar o prendedor, tá? Gente, o prendedor é só um tempinho rápido, porque, ó, ela já tá prontinha, ó. Tá vendo? É só uma questão para ficar no lugar mesmo. Depois a gente abre. Qual a configuração de impressão? Essa configuração, gente, já tá lá nos destaques, tá? Se vocês olharem lá nos destaques de impressão, tem a configuração lá. Vamos lá, então. Aqui eu tô... Deixa eu ver se vocês têm mais dúvidas antes da gente partir. Marca do papel fotográfico. O meu é da Jojo, tá? Caso não tenha Color Plus. Pode usar qualquer papel, tá bom? O importante é ter um papel aqui pra gente unir as fotos.
Elisiane, eu fiz... A minha impressora é a Canon G6010, tá? Sugestão de valores eu vou dar no final, tá bom, gente? A hora que a gente terminar, eu vou passar a sugestão dos dois. Agora, vamos lá para... Deixa eu ver aqui, eu tinha até... Ontem, na hora da live... Eu tinha até umas fotinhas aqui, já prontas. Ontem a gente estava fazendo uma live, a live caiu. A gente ficou sem som. Quem que estava na live ontem? Consigo colocar no Canva para fazer as fotos? Consegue, sim. A gente tem o gabarito do tamanho das fotos, a gente tem um arquivo já com espaço para você colocar as fotos e dá para pôr no Canva sim, tá, gente? Tranquilamente, não precisa ter medo, porque vocês conseguem fazer em qualquer programa de edição, tá bom? As meninas que estavam na live ontem, ai, gente, deixei vocês na mão, né? Me perdoem. Ô, Paula, o arquivo, vai lá no meu store depois, que acho que é o que tá escrito assim, arquivo liberado. Comenta um eu quero, que eu já envio o link automático para você, tá? Mas tem lá no site. É que com esse link aparece um cupomzinho de desconto lá também, tá bom? Vamos lá, gente, vamos virar aqui pra gente começar. Ó, já até separei algumas fotinhas que eu tinha cortado ontem, pra agilizar aqui pra gente. Então, eu vou mostrar só como é a montagem da capa, tá? Aqui eu já tenho, então, o meu papel laminado, a gente laminou lá no comecinho da nossa aula, tá? E aqui a gente tem a capa e a contracapa. E as guardas, eu vou cortar os dois. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão encapar. Agora, esse aqui, gente, é muito mais rapidinho, porque a gente não vai precisar fazer aquela estruturação das fotos, tá? Elas são soltinhas, então é mais fácil. Qual que vocês gostaram mais? Do brochura ou desse encadernado no Airô? Eu confesso que na hora que eu fiz, vocês viram que eu fiz primeiro do Airô, né? Eu confesso que eu gostei bastante, mas aí depois eu fiz o brochura, aí eu acho que eu já gostei mais do brochura. Ó, então aqui eu tenho as minhas capas e aqui são as guardas. Lembrando, gente, que aqui eu tô usando papel adesivo. O meu é o da Jojo, as meninas perguntaram a marca ali da Jojo. Esse aqui, se eu não me engano, ele é 135 gramas, tá? Mas vocês podem usar 115, pode usar até o 90 gramas, não tem problema. Só que daí é aquilo que eu falei, a gente tem que, principalmente na hora de montar o brochura, a gente precisa fazer aquela medida certinho para poder a lombada, para a lombada poder bater aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui eu já estou com tudo cortadinho. E agora nós vamos encapar. Deixa eu pegar outra capinha aqui de papelão. É o mesmo papelãozinho. Ó. 5,5 por 4,5, tá? Eu já fiz nesse tamanho porque, inclusive na minha loja já tem para vender esses papelãozinhos cortados nesse tamanho, tá, gente? Então, se vocês quiserem já comprar cortadinho, tem lá. Aliás, tem tudo na minha loja. Lá tem tudo. Para quem não conhece ainda, é Mundo da Papeleira, hora do merchan. Para quem não conhece, é Mundo da Papeleira e vocês têm cupom lá, VMoraes5. Tá? Tem um link lá na minha bio. Ó, então aqui a gente vai começar a encapar a capinha. A arte ela já tá no tamanho certinho e também 1 centímetro de cada lado. Se vocês quiserem usar régua, pode usar.
aquele gabarito. Inclusive lá na loja tem também o gabarito. Eu deveria estar usando aqui para fazer propaganda para vocês. Mas é que eu quero mostrar que vocês podem fazer sem precisar investir muito, tá? Então, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, colei. Venho aqui com a minha espátula. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, cortar as lateraisinhas, os cantinhos, não muito perto, tá? Ó. Dessa forma aqui, beleza? A dobra. Passo retinho para aderir no papelão e puxo para dentro. Mesma coisa do outro lado. Gente, nós sempre vamos fazer uma de frente para a outra primeiro, tá? E aí eu viro, faço aquela dobrinha aqui, ó. E agora, uma de frente para a outra também, tá? Nunca assim, um. Sempre essas aqui e depois essas aqui, tá? Ó, dobrinha. Puxei para dentro. E eu já vou colar a minha guarda aqui, ó. Nossa, tá difícil hoje, hein? Pronto. A guarda eu tiro todo o adesivo e já colo, tá? Porque ela tá durinha, ela não vai correr o risco de... Ela é bem pequenininha, tá vendo? Então ela não vai... a gente não vai correr o risco de colar ela errado. Ó. Marcaçãozinha aqui, ó. Conseguem ver? Nas dobrinhas. E já tá pronta a minha capa. Parte de trás contra a capa, mesma coisa. Ó. Tiro o liner. 1 centímetro. Minha própria base já me dá um auxílio aqui. Passo aqui pra gente aderir bem. E, ó, mais uma vez, vamos cortar sempre dando um espaçamento. Se quiser usar como é que chama? O fio de cabelo, vocês podem usar, tá? Como aqui ele é bem rapidinho, eu acho que não tem a necessidade. Então, lembrando, mais uma vez, um de frente pro outro, dobrinha. Pronto. Dobrinha. E aguarda. Prontinho. Minhas capas prontas. Gente, aqui, ó, eu já tinha cortado ontem as minhas fotos lá na hora que a gente tava fazendo a live. Tem 10. 2 eu acho que eu perdi. Mas eu vou usar elas, tá? Aqui não tem segredo. A gente vai tirar, fazer da mesma forma, ó. Tirei aqui, vou colar no... Esse aqui eu já tiro de uma vez, porque como eu falei, já tá bem grossinho, não tem a necessidade, ó. Colo aqui no meu papel, no meu Color Plus, e depois eu vou cortar, certo? E elas vão ficar assim. Por que que eu uso o Color Plus? Ai, Vê, mas não tem Color Plus, não tem problema, pode ser qualquer outro papel. É só para deixar mais grossinho, tá? Porque aqui nós fizemos no papel adesivo, fizemos a impressão toda no papel adesivo, né? Então a gente usa a parte de cima para fazer as capinhas e depois eu pego e colo no Color Plus e vocês vão ver que ele vai ficar bem durinho. De preferência 230. Se não tiver 230, pode ser no 180, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente vai ter as fotinhas, beleza? As nossas capas e agora a gente vai furar. Vou dar uma dica para vocês que me ocorreu agora.
Eu tenho aqui essas argolas aqui, ó. Sabe essas argolas articuladas? Tá vendo? Se você não tem encadernadora, ó, vocês podem furar aqui no cantinho e colocar argola, tá? Essa aqui acho que é de 3 centímetros, inclusive tem lá na loja também. Vocês podem fazer. Caso vocês tenham argola menor, pode fazer 2 furinhos e colocar aqui. Pode colocar mais fotos para complementar essa argola. Pode fazer só no cantinho, ele vai ficar penduradinho. Tô deixando aqui de sugestão, tá? Se vocês não quiserem, por exemplo, fazer o brochura, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Quiserem fazer um chaveirinho assim, pode usar argolinha. Faz um furinho aqui, coloca um ilhós. Se não tiver o ilhós, não tem problema, pode só furar e colocar a argolinha, tá? É apenas uma sugestão que eu queria deixar para vocês. E pode fazer no espiral também, tá, gente? Se vocês tiverem encadernadora aí no espiral, pode fazer. Eu vou usar a Decint, que é a encadernadora que eu tenho aqui. E eu quero mostrar para vocês onde eu vou furar. Eu acho que tá dando para ver, né? Aqui é aquela parte que eu puxo, beleza? Eu vou fazer o furo das minhas fotos nessa parte, que é onde vai a encadernação, né? Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Ó, ela vai ficar sempre deste lado aqui. Então, eu vou colocar ela assim. E eu vou furar no meu terceiro risquinho daqui de cima, tá? Então, tem 1, 2, 3. Tá vendo? Eu fiz até uma linha aqui. Eu coloquei a régua e fiz até uma linha aqui para me orientar melhor. Porque a minha foto, ela é muito pequenininha, ó. Na hora que eu coloco, quase não dá para ver aonde ela tá aqui no risco. Então, eu fiz um risquinho de lápis para me orientar. Fotos, então, no terceiro risquinho e aqui 3 furos. O quarto e o quinto eu até puxei para frente para ele não correr o risco de furar, tá? Eu deixo para dentro só esses aqui. O 4 e o 5, ó, eu puxo para não correr o risco de furar errado. E eu vou furar uma fotinho por vez. Por quê? Elas são muito pequenininhas, eu não tenho como segurá-las direito, tá? Ó. Olha como tá alinhadinho aqui, ó. Tá? Tá batendo certinho. E ela, tá vendo como elas são pequenas? Se eu colocar mais de uma, pode ser que elas saiam do lugar. Então, eu vou fazendo assim, uma por vez, rapidinho. Ó, se vocês quiserem, pode fazer a marcaçãozinha de lápis aí também, pra ajudar vocês. Mas é isso. Esse foi o meu gabaritinho para furo na Decint, tá, gente? Quem tiver uma Marpax ou qualquer outra encadernadora, aí vocês vão ver onde que vai bater o furo de vocês, tá bom? Mas acredito que vão ser 3, né? Mas acredito que vocês consigam fazer da mesma forma, Façam sempre, corta um pedacinho do papel nessa medida, faz um teste, vê se vai dar certinho, aí depois começa a furar as fotos, tá? Se vocês forem usar outra encadernadora, por exemplo, façam testes antes para não furar as fotos, e depois deu errado, aí vocês perdem todo esse trabalho que vocês já tiveram. Ó, então furei todas as minhas fotos aqui, as fotos já estão prontas, e agora pra gente furar a capa e a contracapa, eu vou no segundo risquinho, de fora para dentro, o segundo risquinho, tá? Para a capa. A capa, a gente vai furar ela para cima. Então, eu posiciono ela aqui, ó, no meu segundo risquinho e furo. Ó. Vai bater certinho, ó. A distância, estão vendo? Tá bem no meio. Ó, tá certinho. E a contracapa, a gente vai furar com ela virada pra cima, tá? Dessa forma, guarda pra cima, tá? Porque ela tem que bater aqui depois, ó. Ela fica desse jeito, então ela tem que bater aqui. Também aqui no meu segundo risquinho, tá?
Vejo aí a minha estampa, né? Os meus coraçõezinhos. E agora a gente vai encadernar. Vou virar aqui, que aqui a gente fecha o airô. O airô que eu tô usando é o primeiro, gente. 3/8? Qual que é? Eu sou muito ruim de... Eu tenho que pegar minha régua aqui. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma régua aqui. 5/8, né? Ó. 5/8. É o primeiro. É aquele primeiro airô, menorzinho, que é até 120 folhas, tá bom? 5/8 que a gente tá usando. E eu vou usar só três argolas. Esqueci de pegar meu alicate. Vou usar 3 anéisinhos, ó. Então a gente vai contar aqui. Deixa eu tirar. A gente vai contar 1, 2, 3 e cortar aqui, tá? Eu falo pra vocês que meu pulso não é bom. Olha a dificuldade que eu tenho pra cortar o airô. Ó, então, 3 anéis, beleza? E aí a gente vai colocar as fotos. As fotos vocês vão colocar na posição que vocês quiserem. Ó, juntei todas aqui, tá? Aqui, gente, se vocês quiserem aumentar a quantidade de fotos, pode aumentar. É escolha de vocês, tá? E vou passar dessa forma. Ó, vai ficar assim. Vem... Opa, tem mais uma fotinha aqui. Ficou para trás. Ó. Junto todas, passo de trás para frente. Venho com a minha capa. Certo? E aí, a contracapa, gente, ela vai sempre assim, ó, de encontro, tá? Uma de frente para a outra, tá bom? Coloquei aqui. Vocês veem que tem mais espaço para colocar mais fotos se quiser, tá? E pra gente fechar, essa é a maior dificuldade que eu vejo que algumas pessoas têm, que é para fechar o airô e ele ficar retinho, tá? Então, como que eu gosto de fazer? Eu nunca aperto de uma vez. Na hora que eu vou colocar, ó, eu deixo ele bem retinho, tá vendo? Ó, que ele tá... As duas partes estão bem encostadas na minha encadernadora, no meu plástico ali. E aí, gente, eu aperto um pouquinho, vejo se tá bem alinhado, aperto mais um pouquinho, tá? Vou apertando até ele fechar completamente. Ó, fechou. Ó. Ainda assim, ficou um pouquinho... Aqui eu achei que ainda ficou um pouquinho torto, ó. A gente vem aqui, dá mais uma apertadinha. Mas ainda achei que ficou um pouquinho torto, ó. Conseguem ver aqui? Pode ser que seja só eu, mas ainda assim eu acho que ficou um pouquinho torto. Mas essa forma de ir apertando aos pouquinhos, eu acho que é a mais... que dá um acabamentinho melhor, tá? E agora, vamos colocar o elástico. Mesmo processo que a gente fez lá no brochura, tá? Vou fazer o furinho aqui. Ó. Certo? Cadê meu elástico? Aqui eu gosto de passar o elástico depois que ele tá já encadernado, porque a gente tem uma noção da espessura que ele ficou, tá? Lá no brochura, ele já fica, a gente já sabe o tamanho que ele vai ficar. Aqui não, então eu coloco o elástico depois de ter feito a encadernação. Ilhós. Eu queria ter o airô preto. E eu acho que iria ficar mais bonito,
mas eu não tinha, né? Eu tinha um branco, eu falei, eu vou usar o que eu tenho, claro. Mas, se vocês forem comprar, pode comprar o preto, que eu acho que vai ficar legal. Eu compro o airô, gente, lá na lojinha, na Office K. Depois que acabar a live, ela vai ficar salva, né? E eu vou deixar nos comentários algumas sugestões de lojas para vocês, onde eu comprei o BOPP, a minha loja também, que vocês podem comprar a maioria dos materiais, onde eu compro o airô, tá bom? Então, ó, coloquei aqui dessa forma, venho com o ilhós, ó, certo? E aí eu coloco aqui. Tá. E tá pronta, gente. Nosso albinho. Olha aqui. Aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma correntinha, pode colocar um pingentinho de coração. Isso vai ficar tudo à escolha de vocês. Essas decoraçõezinhas ficam à escolha de vocês, tá? Mas olha aqui, esse é o que a gente fez. Brochura e encadernado. Gostaram? Vou virar aqui então, que eu sei que vocês devem estar com dúvidas, eu já vou esclarecendo para vocês. Vamos lá. Quem tiver dúvida, gente, pode ir deixando que eu vou ler agora. As de cima eu não vi porque estava virada para baixo a tela e eu não estava enxergando. Mas primeira coisa, vai ficar salva a live, tá? Então vão ter algumas perguntas que vocês vão fazer. Eu vou falar, ó, já falei isso. Aí, se vocês quiserem assistir de novo, podem assistir. Dá certo com aqueles alicates de ilhós? Dá sim, tranquilamente, gente. O que vocês forem usar para aplicar o ilhós, não tem problema. O importante é aplicar, tá? O importante é fazer a aplicação aqui do ilhós de uma forma que ele fique bem feito. Se vai usar trop, se vai usar balancinha, aí é com vocês, tá? Mostra o brochura de novo, por favor. Cheguei agora. Ó, o brochurinha, ele fica desse jeito aqui, ó. Aqui ficou bem meia boca meu elástico, né? O outro ficou melhorzinho. Quando vocês forem fazer, gente, tenta deixar mais centralizado o elástico. Ó, tenta deixar ele mais assim, porque, ó, aqui ficou torto. Enfim, vamos lá, ó. Esse aqui é o brochurinha, tá? Ó, ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Ficou salva, vai ficar assim. Você pode ensinar como abrir o arquivo no Canva? Não consegui. Amiga, o arquivo, ele vai em PNG. É só você pegar, abre uma nova pasta lá, uma nova página no Canva, tamanho A4, e arrasta o arquivo PNG lá pra dentro, tá? Não tem segredo. O tamanho é o mesmo padrão do post-it? Sim, isso aqui, gente, é o kitzinho que eu usei, né? Que ele já vem pronto, que é o kitzinho que vem esse aqui e a lombada. Só que na hora que a gente vai fazer o brochura, a gente tem que cortar um pedacinho aqui da lombada, porque a gente faz ele na horizontal. E o post-it, no caso, é na vertical, né? Mas pode usar a mesma lombada, a mesma capa. Desses aqui já vem de pronto lá na minha loja, viu? Já mostrei o brochura. Excelente ver, muito bem explicado. Ai, que bom, gente. Que bom que ficou bem explicadinho para vocês. Quem tiver dúvida, pode assistir de novo. Façam aquilo que eu orientei vocês. Quem não assistiu a live desde o começo, ficou um pouquinho grande, mas é porque eu ensinei a fazer duas formas de encadernação, né? Mas aí, quem quiser o brochura, assiste o começo. Quem quiser o espiral, o airô, assiste o final. Mas assistam, e aí depois que vocês assistirem,
ela toda, aí vocês imprimam o projeto de vocês e vai montando junto, vai pausando e vai montando, tá bom? Porque dessa forma vocês vão conseguir um aprendizado melhor. Ficou perfeito a brochura, ficou, né, gente? Papel roller, qual gramatura? Acho que ele é o papel Paraná. Gente, roller, Paraná, papelão, é tudo a mesma coisa, tá? O que eu usei aqui é o kit que vende lá na loja. Eu acho que ele é 1.7 ou 1.5, mas vocês podem usar qualquer uma dessas gramaturas, tá bom? A única diferença que vai dar é aqui no brochura, quando a gente vai fazer aquele acabamentinho da folha em volta. É a única diferença, tá bom? Vai ficar gravado sim, Adriele. Depois você pode assistir, tá? Liz, o arquivo, é só você entrar lá nos meus stories que eu tenho lá a liberação do arquivo, tá bom? Quanto tempo para enviar as coisas da loja? Amiga, aí não é comigo. Mas todo site, gente, que vocês forem comprar, tem um prazo, claro, de separação de pedido. E aí lá, quando vocês colocam o CEP, eles dão prazo de entrega, tá? Mas eu vou falar, gente, comprem sempre um pouco com antecedência, porque muitas vezes não bate. Eu comprei no Mercado Livre full e não chegou no dia seguinte. Então pode acontecer, né? Não vi no começo no brochura cola uma na outra, isso, né? Aí no 240 não fica grosso, gente. A Ju, Ju, né? Ju, depois você assiste lá, vai colar um no outro e a gramatura, no fim, ela não dá tanta diferença assim, né? Mas aqui eu usei o 230 e eu achei que ficou melhor. Até dentro ficou mais grossinho, sabe? O airô você colocou a correntinha na onde? Deixa eu pegar aqui, cadê? O airô que tem a correntinha. Eita, gente. Eu coloquei aqui, ó, dentro do furo. Tá vendo? Aqui, ó. Eu coloquei no airô, mas eu não gostei muito. O pingente eu coloquei no airô, ó. Agora, a corrente eu coloquei dentro do furo mesmo. Aqui, ó. Conseguiu ver? Ó. E o pingente eu coloquei no airô, tá bom? Fabi, pode fazer com espiral sim, tá bom? A forma de encadernar esse aqui, aí é com vocês, tá, gente? Pode ser o airô, pode ser espiral. TCE assim, depois que eu abrir ele dessa forma no Canva, eu coloco o gabarito por cima para posicionar as fotos. E isso mesmo, você vai ver que tem um recorte de onde vão as fotos. Aí você vai colocando a foto lá dentro e posicionando ela, tá? É importante usar aquela organização de camadas para uma não ficar em cima da outra. Já vou passar a sugestão de valor, tá, gente? Deixa eu ver as dúvidas aqui que vocês ficaram. Pode fazer no espiral sim, sugestão de valor. Bom, vamos lá. Sugestão de venda. Eu sempre digo, gente, quando a gente trabalha com presentes, tem um valor agregado, tá? Quem me acompanha aqui já sabe que eu foco muito no quesito de precificação, porque se você começar a vender valor errado, você vai achar que sua empresa não está vendendo e vai desistir. Então, vamos lá. Para a gente fazer esse brochura aqui, eu gastei agora não vai estar aqui. Eu gastei R$ 2,89, tá? A impressão, laminação, elástico, correntinha, R$ 2,89. Se a gente for, eu coloquei lá na minha planilha, vocês sabem que eu tenho uma planilha que calcula automaticamente. Eu coloquei lá na minha planilha e a sugestão de venda que ele deu com lucro de 100%, como se fosse uma lembrancinha, era de R$ 5,82 ou R$ 6,82, se eu não me engano, acho que R$ 6,82. E, gente, R$ 6,82 foi o valor que ele me deu mínimo. Para quê? Para eu pagar o meu material,
para eu pagar a minha mão de obra, que vocês sabem lá que eu coloco o meu salário, né? E também para eu ter o meu lucro. Só que R$6,82, um produto desse, ele é muito barato. Então a gente consegue, aí entra o que chama de valor agregado. Por quê? É um presente personalizado, exclusivo, né? Então ele vai ter ali esse valor agregado que a gente chama. Então a gente consegue trabalhar com uma margem de até 300% de lucro. Então vocês podem vender um desse a partir de R$12, R$15, tá? Eu vou ver se eu dou alguma sugestão de embalagenzinha, mas, por exemplo, colocou num saquinho com um lacinho bonito, já tá ótimo, tá? Coloca numa sacolinha, já tá ótimo. E aí o airô também, se vocês forem colocar, o custo do airô ele é bem baratinho, porque acho que eu não tô com uma grande aqui, mas ele é bem grandão, né? Cada airô ele é bem grande, a gente usa só 3. Então ele acrescenta aí no máximo uns 30 centavos. Não é muito, né? E o airô, ele demora menos tempo para fazer. Então a gente tem essa compensação. A gente tem o valor do airô a mais, que é 30 centavos, só que o tempo para fazer ele é mais rápido. Então tem essa compensação. Ambos dá para a gente vender a partir de R$15, tranquilamente. Vocês podem montar um kit com um albinho desse. Vocês podem colocar, por exemplo, eu sei que tem gente que trabalha com cesta de café da manhã, pode agregar esse álbum na cestinha. Vocês podem, por exemplo, fazer um álbum de figurinhas, que eu estou pensando em fazer. Depois vocês até comentam aqui se vocês querem que eu faça um álbum de figurinhas. Com essa mesma temática aqui para vocês venderem tudo junto. Vocês podem criar kits, né? Para o seu ticket médio não ser só R$15, por exemplo, tá? E essa sugestão aqui, é claro que vocês vão precisar estudar quanto vai ser o gasto de vocês, tá? Depois, se vocês quiserem, vejam as minhas lives de precificação, tem várias lá. Mas, basicamente, quando a gente trabalha com um produto que é um presente, ele tem esse valor agregado, tá? Então, a gente consegue cobrar um pouco mais. E façam aí um estudo de mercado também. Vejam quanto o pessoal está cobrando na sua região, veja por quanto é vendido. Não se baseiem em Shopee, tá, gente? Porque, assim, eu vejo que a Shopee, ela é para quem quer vender em quantidade. Então, isso aqui não é um produto de grande quantidade, tá? É um produto que é exclusivo. Então, vocês vão focar quando forem fazer a propaganda de vocês, de que é um produto exclusivo, de que é um diferencial que a sua cliente busca, tá? Porque não é qualquer um que faz. Vocês sabem, muita gente acha lindo, não sei o que, mas às vezes nem consegue fazer. Então, vocês têm um produto na mão de vocês que vocês não acham tão fácil aí no mercado, gente produzindo com qualidade, tá? Então, vocês vão assistir toda essa aula que eu dei e vão produzir com qualidade, tá bom? Canecas, pode colocar com caneca. Aquela caneca que eu fiz no Dia das Mães, vocês se lembram? Com chocolate e tal. Vocês podem montar uma caneca com chocolate e colocar um desse dentro da caneca. É uma ótima opção, tá? Vou fazer comprando papel Paraná grande, recortar isso. No arquivo tem uma tabelinha com todas as medidas, tá, gente? Rita, sim, Rita, essa live eu ensinei a fazer os dois, tá? Ela vai ficar salva e você pode assistir ela depois. Daqui a pouquinho eu já libero ela lá e você consegue assistir desde o começo, tá bom? Suzy, consigo usar este arquivo e fazer ele maior? Consegue sim, não muito maior, mas você consegue sim. É uma ótima ideia, vocês conseguem fazer albinhos maiores, tá bom? Vê, faz uma cesta daquelas... Calma, que esse aí é surpresa, Bela. Esse aí é um lançamento e ele tá exclusivo só para quem é do grupo VIP lá. Se você tá no grupo, você já viu. Para oferecer, faz a propaganda pendurada na alça da caneca. Olha, vocês são maravilhosas, gente.
Tá vendo? Ó, começam umas ideias muito legais agora. Produto que dá para fazer com sobrinhas de outros projetos. Perfeito, Ana, exatamente. Às vezes a gente faz a gente usa o airô, por exemplo, para uma caderneta de vacinação, aí sobra, a gente consegue aproveitar, pedacinho de papelão também. A gente usa uma folha impressa, gente, para fazer a capa e as fotos, é muito legal. Esse arquivo tem PDF para abrir. Ele vai em PNG, tá? Porque ele tem a máscara das fotos, então você consegue abrir em qualquer programa, tranquilamente, tá? Canva, Studio, Photoshop, todos os programas vocês conseguem abrir. Amo miniaturas. Eu também acho um charme, gente. Dá pra... alguém perguntou, eu não vi o nome, perdão, se dava para fazer maior. E dá, só que eu acho ele pequenininho, charmosinho, sabe? A gente consegue deixar na chave de casa, consegue deixar assim na nossa bolsa. É uma coisa que a gente leva com a gente o tempo todo, né? É uma gracinha. Fabi, cheguei agora no seu perfil e já amei. Você é muito meiga e carinhosa. Obrigada, Fabi. Mas, ó, eu dou puxão de orelha também, viu? As meninas sabem, quem tá no clube da V, eu sempre falo, vou puxar a orelha de vocês, porque eu gosto que vocês fazem as coisas certas. Eu gosto que vocês façam um acabamento bom. E às vezes algumas vêm com umas ideias que não fica legal, eu falo, não vai fazer não. E Tamara, são quantas fotos? São 12 fotos, tá? Tanto no airô como no brochura. O brochura não dá para aumentar muito, porque daí já não vai bater com a nossa lombada. Mas no airô vocês podem colocar mais fotos se quiser sim, tá bom? Bê, faz um kit, por favor, com sacolinha ou mais algumas coisas para vender junto. Essa semana toda, gente, até isso que eu ia chegar agora no fim da live e falar para vocês. Eu vou até pegar aqui, não era nem para vocês verem, porque eu fiquei fazendo isso ontem à noite. Olha esse cartão. Tcharam! Olha que legal esse cartão. Aqui fala quando tudo começou, aí a data, onde nos conhecemos, o mapa e nossa música com aquele QR Code que vai dar para abrir. Esse arquivo aqui vai ser um arquivo grátis. Não era para eu falar, né? Mas, ó, é um cartãozinho, pop-up, olha que legal. E aqui eu ainda tô vendo o que vai ser. Mas no decorrer dessa semana, nós teremos várias opções de Dia dos Namorados, tá? Depois, na semana que vem, a gente vai ter um kitzinho com os mimos, que eu sempre faço, coletiva, tá? Mas essa semana nós teremos alguns presentes que no final depois vocês vão poder agregar todos juntos. Esse cartãozinho, por exemplo, vocês vão poder colocar junto. Mas vocês vão ver que eu tô com várias ideias legais para vocês poderem vender bem. E eu não sei vocês, mas Dia dos Namorados eu não vejo que é uma data que a gente vende tanto como o Dia das Mães e Páscoa. Dia das Mães e Páscoa eu vejo que é uma data muito, muito, muito rendável. Dá uma renda muito grande. O Dia das Mães ele dá uma caída. Mas é por isso que eu tô trazendo essas opções diferentes para vocês, para a gente poder dar um up aí, para a gente poder dar um boom nas nossas vendas, porque a gente não pode ficar vendendo pouco nessa época, né, gente? Ainda mais que a gente sabe que daqui a pouco entra as férias das crianças, as crianças estão o tempo todo dentro de casa e tal, então sabe como é, né? Mas vamos focar aqui no Dia dos Namorados para a gente conseguir vender bem, beleza? Já falei demais, não sei como vocês estão me aguentando aqui ainda. Mas só resumindo, o live vai ficar salva, tem todas as explicações que vocês precisam. Quem não viu sugestão de venda, já tá mais aqui para o finalzinho, assiste depois. Os arquivos já estão liberados no site, entra lá no meu story e aí vocês vão comenta lá, eu quero, na liberação do arquivo, que daí eu já mando o link para vocês com um cupom de desconto. Vou salvar essa live e depois embaixo eu vou colocar algumas lojas para vocês comprarem os insumos, tá? E é isso. Fora que depois a próxima data é só o Dia dos Pais. Exatamente. Por isso que a gente precisa focar nos presentes, algo mais caro, né? Vamos falar bem assim mesmo, algo mais caro, que a gente consiga guardar uma graninha. Beleza, minha gente? Um beijo. Desculpem não ter conseguido fazer essa live ontem, mas graças a Deus hoje deu tudo certo, né?
E acompanhem aí que vai ter arquivinho grátis para... Opa, tá de ponta cabeça. Vai ter arquivinho grátis para vocês. Acompanhem os stories. Um beijo, bom dia!